Oi, Pastor Marcos, que bom ter o senhor conosco. Olá, membros da Gerando, queridos gerandinos. Olá, é uma alegria imensa, viu? Poder estar aqui conversando, aprofundando esses temas que, nossa, edificam tanto a gente na caminhada da fé. A gente está bem animado para essa troca hoje. Com certeza. Pastor Marcos, a gente tem acompanhado, claro, suas pregações lá na Gerando em Deus. E olha, como sempre, ficamos muito impactados, muito inspirados mesmo. Sempre muito bom, né? Demais. E aí, desta vez, a gente pegou a sua pregação mais recente. Aquela sobre o livro O Peregrino, sabe? Do John Bunyan, um clássico. E a gente criou um bate-papo aqui, partindo do que o senhor ensinou, para explorar juntos um pouco mais essa história, que é tão rica, né? Cheia de lições. Exatamente. A ideia é essa, mergulhar um pouco mais em alguns pontos-chave dessa alegoria, que é fantástica, né? Atravessa séculos e fala tão direto ao nosso coração. É impressionante. Vamos focar especialmente naquela parte que trata, assim, das tentações, dos personagens que vão surgindo no caminho. É algo que, como o pastor Marcos tem falado para vocês, é de uma relevância, assim, absurda para a nossa jornada espiritual hoje em dia. Não é só uma historinha antiga, né? É um espelho total, perfeito. E, bom, para situar todo mundo que está ouvindo, vamos começar lembrando onde a narrativa parou, né? Fazendo aquela ponte com a mensagem da semana passada, o cristão, personagem principal, tinha acabado de passar por um momento, nossa, bem sombrio. Difícil, né? Muito. A perda trágica do amigo dele, o fiel, que, nome apropriado, né? Lá na Feira das Vaidades, foi um golpe duro, um teste de fogo mesmo, para a perseverança dele. Contra a fé verdadeira. Foi ali o palco do martírio do fiel. Mas isso é o bonito da história. A providência divina sempre age, né? De maneiras misteriosas, maravilhosas. Sempre. Mesmo ali, no meio da dor, do luto do cristão, surge um novo companheiro, o esperançoso. E o ponto crucial, assim, que a gente não pode perder, é que o esperançoso não aparece do nada, sabe? É verdade. Não é um passe de mágica. De jeito nenhum. Ele é um fruto direto, sabe? Um resultado concreto do testemunho corajoso, da fidelidade até o fim do cristão e principalmente do fiel, naquela feira terrível. A conversão do esperançoso aconteceu porque ele observou a postura íntegra, a fé inabalável deles diante da perseguição, da zombaria. Nossa. Isso mostra pra gente, de um jeito muito forte, como a nossa fé, quando vivida com autenticidade, pode gerar frutos, pode inspirar outros, mesmo nos lugares mais, assim, improváveis, mais hostis. A semente foi plantada ali, no meio do caos da feira. Que coisa linda isso. Sério, o testemunho gerando vida mesmo. E a chegada do esperançoso, nossa, traz um novo fôlego, né? Um ânimo novo pro cristão, ele não tá mais sozinho naquela estrada perigosa. A comunhão é restaurada. Mas como a jornada do peregrino nunca é fácil, né? Logo depois dessa chegada boa, desse alívio, eles dão de cara com uma figura, assim, bem peculiar. Alguém que representa um perigo muito específico e talvez um dos mais sorrateiros do caminho. O tal do interesse próprio. Ok, então vamos desdobrar essa figura aí. Quem é esse tal de interesse próprio? O que ele representa nessa alegoria tão profunda sobre a vida espiritual? Bom, a primeira coisa que chama atenção é como ele se apresenta, sabe? Ele chega de um jeito que, nossa, pode enganar fácil quem tá mais desavisado. Ele diz que vem de um lugar chamado Cidade das Boas Palavras. E afirma, assim, com toda a convicção aparente, que também tá indo para a cidade celestial. Olhando por cima, ele parece só mais um peregrino, sabe? Um irmão na fé com o mesmo destino. Exato. A fachada é impecável. Ele fala a língua de Sião, né? Como se diz. Mas é na conversa, logo em seguida, que a máscara começa a cair. E o fascinante, e ao mesmo tempo muito revelador, é a genealogia que ele mesmo descreve, quase se orgulhando dela. É bizarro, né? Muito. Ele menciona ser parente próximo de figuras com nomes tipo Lorde Vira-Casaca, Lorde Transigente, Senhor Suave, Senhor Duas Caras, e diz que a família dele é super respeitada lá na tal Cidade das Boas Palavras. Só nome edificante, né? Esses nomes são a chave de tudo. Eles já entregam a real natureza do personagem e do lugar de onde ele vem.
São nomes que gritam, tipo inconstância, oportunismo, conveniência, falsidade, hipocrisia pura. É isso aí. A cidade das boas palavras não é um lugar de fé, de verdade, mas um ambiente onde a religião é tratada como uma convenção social, sabe? Uma ferramenta útil, uma roupagem externa que você usa para ter vantagens, para ter status. Não é um compromisso profundo, transformador com Deus. Precisamente. O interesse próprio é a personificação daquela mentalidade religiosa que busca, antes de tudo, o lucro pessoal, o benefício próprio, as vantagens aqui e agora, sabe? Neste mundo. E ele nem tem vergonha de admitir a filosofia de vida dele. É explícito, né? Totalmente. Ele diz com todas as letras que a principal habilidade dele é adaptar a religião e os princípios aos ventos e às marés, ou seja, aos costumes, às opiniões do momento, com um único objetivo: tirar vantagem de tudo a fim de garantir a minha vida e os meus bens. É a fé como, estratégia de marketing pessoal, um negócio mesmo. Ele vê a religião como um meio para atingir fins egoístas. Segurança financeira, ser aceito socialmente, ter influência. Não tem espaço para entrega, para sacrifício, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O foco é total no eu e no que eu posso ganhar com isso. É uma distorção completa do chamado cristão. E aí, olha, tá o grande perigo que o John Bunyan aponta na alegoria e que a pregação certamente destacou: a sutileza dessa abordagem. O interesse próprio não chega como um inimigo declarado da fé, sabe? Como um gigante, um demônio que ataca de frente. Não. Ele é mais... Ele se infiltra. Ele se mistura com os peregrinos de verdade, usa a mesma linguagem, frequenta os mesmos lugares, adota as mesmas práticas assim. Por fora, é a figura clássica e sempre atual, né? Do lobo em pele de cordeiro. Exato. O objetivo dele não é destruir a fé abertamente, mas corromper ela silenciosamente por dentro. É tipo um parasita, sabe? Que se aloja no organismo espiritual e começa a sugar a vitalidade, desviando o propósito original. Ele busca infectar a jornada com motivações egoístas, trocando o amor a Deus e ao próximo pelo amor a si mesmo, aos próprios interesses. Terrível isso. E aí, como o pastor Marcos tem falado para vocês, é necessário um discernimento espiritual profundo, aquela capacidade que Deus dá pra gente enxergar além das aparências, sabe? Identificar a real natureza das coisas pra gente reconhecer essa mentalidade. E o mais difícil, reconhecer não só nos outros, mas nas inclinações do nosso próprio coração também. Essa mentalidade do interesse próprio, quando ela se instala, ela tem o poder de transformar radicalmente a experiência da fé. Onde deveria nascer humildade, serviço desinteressado, dependência de Deus, ela planta as sementes venenosas do orgulho, da autopromoção, da busca por reconhecimento humano. Totalmente oposto. Onde deveria ter entrega confiante, obediência à palavra, ela fomenta a manipulação, o cálculo, a busca por controle para benefício próprio. Uma pessoa dominada por essa lógica pode até parecer, por fora, super dedicada, pode ser ativa na igreja, usar os jargões religiosos, ter aquela aparência de piedade, mas a bússola interna dela está quebrada, apontando sem parar para o eu. E as consequências disso são... devastadoras, com certeza. Isso impede o crescimento espiritual genuíno, que exige a morte do ego, a rendição a Cristo. Impede a comunhão verdadeira, transparente com Deus e com os irmãos, porque tudo passa a ser filtrado pela lente do o que eu ganho com isso. É como uma erva daninha, sabe? Que cresce escondida e, se não for identificada e arrancada pela raiz, acaba sufocando a vida da fé autêntica, transformando ela numa casca vazia. Mas a história mostra que o cristão e o esperançoso, embora quase tenham sido enganados no início pela conversa mole do interesse próprio, eles demonstram ter esse discernimento afiado. Eles começam a questionar a filosofia dele, sacam a falsidade por trás das palavras bonitas e confrontam ele diretamente. Isso. Expõem a superficialidade, o egoísmo, a incompatibilidade total da fé dele com o verdadeiro caminho estreito. Sim, o confronto é direto e baseado na verdade da Bíblia. Eles argumentam que não dá para usar religião como um casaco,
que você veste e tira conforme a conveniência do tempo da companhia. Eles afirmam que a fé verdadeira exige constância, exige renúncia e muitas vezes ir contra a maré do mundo e não se adaptar a ela para ter vantagens. E qual é a reação do interesse próprio? Ele fica ofendido, se recusa a mudar de ideia, a reconhecer o erro na abordagem dele. Ele basicamente diz que eles são rígidos demais, que não entendem como as coisas funcionam no mundo real. Essa recusa em ouvir a correção, em se arrepender, mostra o quão cego espiritualmente ele já está. Ele está completamente preso na visão de mundo materialista dele e na própria autojustificação. É uma ilustração muito, muito forte de como o apego ao ganho pessoal, ao status, ao conforto, ao reconhecimento humano pode endurecer o coração a ponto de tornar ele impermeável à verdade. Mesmo quando a palavra de Deus é apresentada de forma clara, amorosa, como o cristão e o esperançoso fizeram, a pessoa presa nessa mentalidade simplesmente não consegue ou não quer enxergar. A lógica dela tá presa. É isso, né, Pastor Marcos? A verdade confronta, mas um coração que ama mais as vantagens do mundo do que a Deus acaba rejeitando a verdade para proteger seus ídolos. E a história dele não acaba aí, o que deixa a alegoria ainda mais rica, né? Depois de ser confrontado e se separar do cristão e do esperançoso achando eles muito puritanos, né? O interesse próprio segue o caminho dele e mais pra frente encontram os amigos. Gente que é exatamente da estirpe dele, da mesma laia, como o livro fala de forma bem pitoresca. E que turma, hein? Nossa! Os nomes, de novo, são muito sugestivos. Apego ao mundo, amor ao dinheiro e avareza. Que trio, né? Companheiros perfeitos para o interesse próprio. E o que acontece quando eles se juntam é muito significativo. Eles começam a conversar e juntos eles desenvolvem uma espécie de teologia própria, uma justificativa elaborada e perigosíssima para o estilo de vida deles, que mistura aparência religiosa com práticas mundanas, egoístas. E como funciona essa justificativa deles? Basicamente, eles começam a argumentar entre si que pelo fato de estarem no caminho, ou seja, por se identificarem publicamente como religiosos, como peregrinos a caminho do céu, eles teriam sim a liberdade de se envolver em práticas questionáveis ou até claramente erradas, desde que algumas condições fossem atendidas. O critério deles não era a santidade, a verdade, a vontade de Deus. Era a conveniência. Era a aparência e a conveniência, exato. E que condições eram essas, assim? Coisas tipo... Desde que a oportunidade de ganhar dinheiro ou vantagem não os fizesse abandonar completamente os deveres religiosos externos, desde que pudessem manter uma boa reputação e parecerem justos para os outros, desde que pudessem usar exemplos bíblicos, claro, que tirados de contexto, para justificar a busca por riquezas, e, o ponto crucial, desde que conseguissem manter a fachada, a aparência de piedade, enquanto buscavam os próprios interesses. É uma racionalização completa para viver uma vida dupla. Essa mentalidade toda, essa tentativa de justificar essa mistura de fé com amor às coisas do mundo, nossa, leva a gente direto para uma das passagens mais fortes do Novo Testamento sobre isso, né? Uma que com certeza foi central na pregação que inspirou a nossa conversa. Mateus 6:24. Sem dúvida alguma. É impossível não conectar o interesse próprio e os amigos dele a essa declaração tão direta, tão radical de Jesus. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Essa palavra, Mamon, é chave aqui. O que exatamente significa Mamon nesse contexto? É só dinheiro? É mais do que só dinheiro ou riqueza material em si. Mamon, no contexto bíblico, no uso que Jesus faz, representa todo o sistema de valores do mundo que é contrário a Deus. Personifica a riqueza material elevada à categoria de ídolo, sabe? O poder financeiro, o status social, a segurança baseada em posses, tudo aquilo em que as pessoas confiam e dedicam a vida, no lugar de confiar e se dedicar a Deus. Entendi. Servir a Mamon é viver em função do acúmulo, do poder terreno, da segurança que as coisas materiais podem
ilusoriamente oferecer. Então, a falha crucial do interesse próprio da turma dele é justamente essa tentativa de fazer o impossível, conciliar o serviço a Deus com a devoção a Mamon. Tentar manter uma fachada religiosa, ir à igreja, falar as palavras certas, enquanto o coração, a lealdade principal, está entregue à busca sem fim por vontades pessoais, segurança financeira, reconhecimento neste mundo. Isso. A Bíblia é muito clara. Esse caminho de duplicidade, de tentar agradar a Deus e ao mundo, de querer ficar em cima do muro, simplesmente não funciona, não se sustenta. Exato. O coração humano não foi feito para ter duas lealdades máximas. Uma delas, inevitavelmente, vai prevalecer. Ou a gente vai amar a Deus acima de tudo, e as outras coisas vão encontrar o lugar delas, ou a gente vai amar o mundo, Mamon e suas ofertas, e Deus vai ser, na prática, desprezado, mesmo que a boca diga o contrário. Jesus exige uma decisão clara, uma entrega exclusiva. O tema que Jesus aponta e que o interesse próprio encarna não é o dinheiro em si. Não é errado ter bens, trabalhar, prosperar, ou mesmo ter ambição de crescer, de melhorar de vida de forma honesta. Exatamente. A Bíblia valoriza o trabalho, a diligência, a boa administração. O problema está no amor ao dinheiro, na idolatria da riqueza, quando ela vira o centro da vida, o objeto da nossa confiança, da nossa segurança. O problema é a ambição egoísta, aquela que busca o acúmulo, o poder financeiro a qualquer custo, colocando isso acima da obediência a Deus, da ética do reino, do amor ao próximo. Entendi. A devoção a Deus requer que Ele seja o Senhor absoluto de todas as áreas da nossa vida, né? Incluindo finanças, ambições. E isso implica necessariamente renunciar à ganância, ao egoísmo e à confiança nas riquezas como fonte última de segurança e felicidade. Pensando nisso tudo, fica muito claro que essa figura do interesse próprio, criada pelo Banha há mais de 300 anos, com base nesses princípios bíblicos que não mudam, continua sendo um alerta extremamente relevante, necessário para a gente hoje, no século XXI, não é mesmo? Com certeza absoluta. A tentação de instrumentalizar a fé, sabe? De usar a comunidade da igreja, a linguagem religiosa, ou até mesmo o serviço, as boas obras, não primariamente para a glória de Deus e para o bem do próximo, mas sim como um meio para obter benefícios pessoais. Sempre presente. Sempre. Seja status, reconhecimento, influência, contatos profissionais, vantagens materiais. Essa tentação está profundamente ligada à nossa natureza humana caída e, infelizmente, se manifesta de forma sutis e, às vezes, nem tão sutis em todos os tempos, inclusive no nosso contexto atual. E como a gente vê isso hoje, assim, na prática? Olha, pode se manifestar na pessoa que busca liderança na igreja, não por um chamado genuíno para servir, mas pelo desejo de poder, de prestígio, de controle. Pode ser o profissional que usa a identidade religiosa como marketing para ganhar a confiança de clientes, sabe? Sei. Pode ser alguém que se envolve em ação social visando mais a autopromoção em rede social do que o amor genuíno por quem precisa. Ou até na forma como a gente seleciona os relacionamentos dentro da comunidade, buscando se associar a quem pode trazer algum tipo de retorno, de vantagem. São muitas as formas sutis como o interesse próprio pode tentar se infiltrar. É um chamado à vigilância constante mesmo, então. Exatamente. A história do interesse próprio que foi exposta na pregação, e a gente está aprofundando aqui, nos convida a fazer um exame de consciência honesto, corajoso, contínuo, das nossas reais motivações. Por que a gente faz o que faz na igreja, na vida? Por que buscamos certas posições, relacionamentos, oportunidades? O nosso coração está de verdade alinhado com o reino de Deus e a sua justiça, buscando isso em primeiro lugar, confiando que as outras coisas vêm junto? Ou será que a gente está, talvez sem nem perceber, tentando servir a dois senhores, dividido entre Deus e Mamon? Uau! É realmente uma reflexão muito profunda, muito necessária, essa que o peregrino, através dessa figura tão bem construída do interesse próprio, traz pra gente. Ele funciona como um espelho mesmo, um sinal de alerta luminoso
sobre o perigo real, presente, de uma fé que vira superficial, sabe? Uma religiosidade de fachada, focada só nos ganhos, nos benefícios deste mundo, naquilo que a gente pode obter para nós mesmos e esquecendo o chamado radical do Evangelho. A grande lição, que ecoa a mensagem central de Jesus e permeia toda a jornada do peregrino, é que a verdadeira riqueza, a vida plena, abundante que Cristo veio nos dar, não está nas posses materiais que a gente acumula, no status social que a gente alcança, no poder terreno que a gente exerce. A vida verdadeira está na entrega total, irrestrita, sincera a Deus, buscando o reino dele, a justiça dele, acima de todas as outras prioridades e ambições. Amém. É um chamado constante à autenticidade, à integridade de coração e a uma vigilância constante sobre nós mesmos, para não cair nas armadilhas sutis, mas destrutivas do egoísmo e do interesse próprio. É isso, pastor querido, é isso, queridos gerandinos. Esperamos sinceramente que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui, tenha sido útil, proveitoso, ajudando a aprofundar e a refletir um pouco mais sobre esses ensinamentos tão valiosos, tão pertinentes que o senhor pastor Marcos tem compartilhado com a gente lá na Gerando em Deus. Que possamos todos nós, inspirados pela perseverança do cristão, do esperançoso, e alertados pela história do interesse próprio, seguir a nossa jornada de fé com um coração cada vez mais sincero, purificado dessas motivações egoístas e com os olhos espirituais bem abertos para discernir e resistir às ciladas do caminho. Um grande abraço a todos. Rica reflexão final para cada um levar para o dia a dia. Como a gente pode concretamente identificar e resistir às pequenas e às vezes nem tão pequenas manifestações desse espírito do interesse próprio na nossa própria vida, nas nossas atitudes diárias, nos relacionamentos, dentro das nossas comunidades de fé hoje. Como cultivar uma fé que seja verdadeiramente centrada em Deus e no próximo? Fica aí pra gente pensar.